Boa tarde a todos, obrigado mais uma vez. Nós temos vindo a fazer um conjunto de painéis a perspectivar o que é que vai ser 2024, tecnologia, enfim, várias na lusofonia, etc. E agora chegamos a um painel que também é muito interessante e um tema muito caro ao Jornal Económico, o que é que se espera para o setor financeiro. Obviamente vamos ter aqui análises que podem ser mais de curto prazo, podem ser mais de longo prazo, mas eu de qualquer maneira gostaria de começar por si, Dr. António Nogueira Leite, precisamente a questão de um tema que pode preocupar o setor financeiro, que pode ser desafiante e levá-lo a mudar um bocadinho o seu modo de vida e a forma como interage com os seus clientes, que é precisamente a questão dos neobancos. Os neobancos, aquilo que trazem, aquilo que põem em cima da mesa, e isto também cruza um bocadinho com o tema da tecnologia, que foi uma das coisas que nós abordámos no painel anterior, se esta forma de trabalhar aquilo que é o contacto do cliente com os serviços financeiros, os serviços bancários, vai alterar aquilo que a banca tradicional tem para oferecer e em que medida? Gostava de ouvir a sua opinião nesse. Começar as hostilidades desta maneira. Boa tarde, obrigado pelo convite. Bom, é uma pergunta muito ampla, portanto eu não vou responder de uma forma cabal. Acontece que o Nuno Nós vamos fazer disto um debate. Está no setor neste momento na banca, eu estou no setor financeiro, mas não estou na banca, embora interaja com a banca frequentemente. Mas, enfim, para olhar para todo o setor financeiro, convém, a banca tem um papel central e que vai continuar a ter, no horizonte do planeamento que me interessa, um papel central. Os neobancos, enfim, de alguma forma, já cá estão, muitos deles. Era uma expectativa que a digitalização da economia acontecesse. Os próprios bancos, uns mais depressa, outros mais devagar, foram-se adaptando àquilo que são os benefícios que a tecnologia nos dá, mas também os desafios a quem tinha um modelo de negócio assente em pressupostos da época antes do digital. E por isso, de alguma forma, menos ágeis, mas, por outro lado, os que tinham boa reputação, com algo muito importante em banca, que é a reputação que os neobancos não têm para determinado tipo de clientes, e para muitos clientes isso é bastante importante. Agora, eu acho que mais que os neobancos são coisas que nós ainda não percebemos exatamente o seu alcance. Aquilo que me preocuparia se eu estivesse à frente de um banco neste momento, como, por exemplo, até que ponto empresas que estão, por exemplo, no setor da distribuição digital e que, enfim, todos os dias passam por elas muito mais pagamentos do que pelo maior banco que exista. Amazon Web Services e coisas do género. Mas não é a única. Em que medida é que estarão interessadas e o que é que elas estão a pensar, porque estarão certamente a pensar alguma coisa, em termos da sua intervenção naquilo que é a concorrência direta à banca tal como ela hoje existe. Ou às seguradoras, muitas vezes oferecem serviços seguros também, não, isso aí, bancos, seguros, etc. Os bancos também ainda fazem bastante cross-selling com seguradoras. Para as seguradoras, o canal bancário ainda é muitas vezes um canal importante. Algumas seguradoras em que crescem muito ainda hoje com o canal bancário. Não tem que ser o canal bancário nos balcões, mas é o canal bancário, muitas vezes também nos balcões. Portanto, há aí, enfim, agora, o que eu acho é que há uma série de players. Por um lado, há dois aspectos muito importantes. Primeiro, o que é que a nova geração, o que é que as novas gerações, os millennials e os Gen Xers, portanto, as pessoas abaixo de 40 anos, como é que eles se vão comportar? E, para já, com comportamentos que são um bocadinho diferentes dos do passado, isso põe questões em termos do negócio bancário estrito sensu. Estou a falar de lados particulares, do lado de empresas é outra coisa. E estou, por outro lado, também a perceber que muita atividade que pode ser bancária, mas que não tem a ver com recolha de depósitos, mas pode ser atividade bancária, é desempenhada por pessoas que não têm o custo de compliance que os bancos têm. Portanto, os bancos têm várias coisas, quer dizer, tem uma coisa, quando funcionam bem, e muitos, enfim, os que estão no mercado, a maioria funciona bem, tem a vantagem da reputação, do conhecimento, do know-how, tudo isso. Tem alguns problemas. Em Portugal, durante agora bastante tempo, tiveram problemas de legacy, em que tiveram que se concentrar bastante e que estão, genericamente, superados.
tem também a questão do legacy, dos seus procedimentos, do seu pessoal, da maneira de fazer negócio. À medida que a população mais velha é substituída por população mais nova, algumas vantagens que os bancos tinham perdem-se. Os bancos estão absolutamente conscientes disso. Isso está no planeamento estratégico de todo e qualquer banco que se preze. Agora, eu acho é que o cenário da concorrência bancária, tal como nós a conhecíamos no passado, é agora um cenário de concorrência muito mais alargada, com muitos players, com mais agilidade. E a questão fundamental que eu, do meu ponto de vista, me preocuparia se estivesse a gerir um banco era como é que eu, para atividades que acabam por estar no meu core, tenho a certeza que, do ponto de vista regulatório, agora, desculpem o meu anglicismo, existe posso falar em português, existe sã concorrência, portanto, existe um plano de concorrência com regras idênticas para todos, porque não há. Um terreno equilibrado para toda a gente. Mas mesmo muitas outras áreas, nós fomos, por exemplo, aos Estados Unidos, mas se calhar aí os bancos não refilam porque não lhes interessa, não sei. Mas se formos aos Estados Unidos ou se formos ao norte da Europa, por exemplo, no relacionamento com empresas, há uma parte importantíssima do negócio bancário que está em fundos de crédito, por exemplo. Nos Estados Unidos e no Canadá estamos a falar já de uma parcela muito significativa. Se formos à Holanda, até se formos à Espanha, em Portugal é que é irrelevante. Portanto, é uma atividade que tem grandes desafios, tem grandes vantagens, mas está a enfrentar com o progresso tecnológico, com a substituição das gerações, com a substituição dos hábitos de consumo e das necessidades. Reparem, quando a minha geração tinha 30 anos, a maior parte das pessoas profissionais tinham uma hipoteca. Hoje em dia, qual é a porcentagem de pessoas com 30 anos que têm hipotecas? Esse é um ponto muito interessante. Que é preciso quando há bocadinho falava contextualizar. Das gerações, o meu sobrinho tem 18 anos, não quer ter nada, não quer ter um carro, não quer ter uma casa, não quer ter nada. Posses quer ter muito pouco. E eu perguntava precisamente a Nuno Amado exatamente isso. Como é que se capta um cliente sub-30, digamos assim, para produtos financeiros que um banco tem para oferecer, quando ele não parece muito motivado, a não ser que me diga, não, nós continuamos a captar, a banca continua a captar clientes sub-30 com a mesma regularidade e com aquilo que faz normalmente. Hoje, para já, boa tarde a todos, parabéns ao jornal pelo 7º aniversário. Não é fácil lançar um jornal, não é fácil mantê-lo e, portanto, esses parabéns são redobrados. Reconheço isso e, portanto, não posso deixar de o dizer. Eu, antes de entrar na sua resposta, está ali num Durão que eu gostei muitíssimo de ouvir, sinceramente, muito claro e muito preciso. Há um tema que eu não estou de acordo, acho que as moratórias fazem sentido, sei que não fazem sentido, estão bem, na minha opinião, estruturadas, não é possível dizer qual é o valor que vão pagar daqui a 2 anos, porque esse valor depende do nível de taxas de juros. Portanto, há uma variável que não é possível calcular, mas é possível dizer que com uma taxa de juro mais normalizada, nem a negativa que tivemos durante 8 anos, que não era nada normal, nem foi um bom sinal, nem as de 4,5%, 5% que poderemos ter ou temos agora, mas mais normalizada, a probabilidade da prestação ser inferior ou estar alinhada com aquela que vão passar a ter agora e, portanto, inferior àquela que se aplicaria a taxa, na minha perspectiva, é grande e os bancos têm certa facilidade de fazer esse cálculo e de darem esse cálculo aos clientes. Mas com uma variável não determinada, que é a taxa de juros futura. E essa variável ocorre porque nós, como população e como mercado, temos taxas de juros variáveis. Se tivéssemos taxas de juros fixas, isto não ocorreria. Já agora, tentámos diversas vezes, eu tentei ao longo da minha vida, neste momento como não executivo, mas tentei ao longo da minha vida fazê-lo, e os clientes só o fazem quando a taxa de curto prazo é maior que a taxa fixa a longo prazo, porque fazem um cálculo de comparação simples, e a comparação não pode ser simples. E já agora, eu trouxe aqui um gráfico que não se vê, mas as taxas de juros quando sobem, têm picos, e depois descem, são picos realmente, e portanto, só nestes picos é que são os momentos de venda de taxa fixa, e portanto há aqui um tema de mercado
e de comportamento difícil de corrigir. Na minha perspectiva, posso estar equivocado, faz sentido esta moratória, como fez sentido, já agora, as moratórias Covid. Em momentos extraordinários de alguma disrupção, não sei se a palavra isto em português, mas é interessante, é preciso ter medidas um bocadinho fora da caixa. E se não fossem as moratórias Covid, uma boa parte das nossas pequenas e médias empresas e microempresas tinham desaparecido e tinha havido um nível de sinistralidade e de efeito na economia muito pior. Portanto, só quero dizer isto porque os bancos servem para isso também, já agora, e no futuro, se nós quisermos fazer moratórias, será mais fácil fazer moratórias com bancos, sejam elas quais forem, de base em Portugal, com uma presença e que este mercado é primário e prioritário, do que com plataformas extraordinárias em que nós valemos 0,03 desse mercado. E, portanto, só para vos dar uma ideia, em 2 meses ou 3 meses fez 9 mil milhões de euros de moratórias Covid, porque os bancos estavam cá e tinham uma articulação muito forte. Isso já me leva ao segundo tema, está bem? Eu não queria era... Houve aqui um desafio do Nuno, já agora estava cá o outro Nuno, não quis deixar uma espécie de defesa da honra, de responder. Sobre os jovens e os novos. Os jovens, normalmente, como é que se captam? Ou a nível universitário, por razões que não vou entrar em detalhe, ou normalmente no primeiro emprego. São os 2 momentos-chave de definição da conta de um jovem. Outra coisa são as necessidades. E se em vez de terem apenas um banco onde têm a conta domiciliada, se têm outras ferramentas e outras, obviamente, que têm outras ferramentas, obviamente que vão ter uma opção de escolha diferente daquela que se calhar os pais tiveram, que eram bancos mais parecidos. O segredo aqui, com todo o respeito, na minha perspectiva, vai ser a capacidade que os bancos, eu vou-lhe chamar tradicionais, têm em investirem e em terem condições de os conhecer bem, e, portanto, fazerem as ofertas que têm que fazer, de serem eficientes e terem um custo razoavelmente mais baixo do que historicamente tiveram, e de conseguirem suprir-lhe de uma forma rápida as necessidades que tenha. E, portanto, eu diria, na sua resposta, ou na universidade, ou no primeiro emprego. É aí o momento de captação. Mas já agora... Mas isso não implica, peço desculpa de interromper, não implica que em algum momento seja necessário reduzir ainda mais a vossa rede? Depende do nível de taxas de juros e depende da velocidade da demografia, como tudo na vida. Mas é provável que haja alguma evolução neste sentido, especialmente com o investimento que estamos a fazer em novas tecnologias e em digital, é provável que isso, mas a rapidez depende, desculpe-me, de 2 parâmetros fundamentais, demografia e taxas de juros. Portanto, quando você me diz o futuro da banca, eu digo, mas o futuro a que prazo? Certo. Se me perguntar há 3, 5 anos, na minha opinião, com todo o respeito, vamos ter zonas e bolsas, que o António referiu bem, em que vamos ter uma captura uma parte desse negócio por fintechs e em larga medida por large techs, não tenho dúvidas, mas eu acho que daqui a 3, 5 anos, os bancos que temos continuam a ter um papel fundamental na satisfação das necessidades dos clientes e na satisfação das necessidades de investimento e de crédito e de gestão de recursos do país, na minha perspectiva. Há 10, 20 anos, obviamente, que com o tema demográfico que foi referido e com o tema da evolução digital que está a haver, obviamente que as pools de receitas que hoje em dia estão em larga medida na banca, vão, obviamente, uma parte delas transferir-se para outros setores. Até porque o António referiu um aspecto que eu não queria deixar de referir, que é o custo de contexto. O setor bancário é o setor mais regulado de todos. Estou aqui a vir outros, ou ligados a outros, que serão muito regulados. Mas o setor bancário é o mais regulado de todos. Porque é regulado a diversos níveis, tem uma supervisão super intrusiva e bem, excessiva, na minha opinião, já, mas muito intrusiva, e isso tem custos absolutamente anormais. Uma parte destes novos concorrentes não são regulados com esta severidade.
E, portanto, têm logo custos de contexto inferiores e podem fazer aquilo que se chama, eu isso quero chamar a atenção, gestão regulatória. Escolher os locais, as sedes, as bases, onde essa gestão é mais eficiente. Portanto, resumindo, a 3, 5 anos acho que os bancos, o que vemos hoje não vai ser muito diferente do que vamos ver daqui a 3, 5 anos. A 10, 20 anos pode ser diferente, depende da capacidade dos bancos de investirem, atualizarem-se e conhecerem melhor os clientes e depende também muito da evolução da componente regulatória e legislativa para não criar uma tão grande diferença de level playing field entre quem está regulado e quem não está regulado. Mas não há aqui uma tentação como esta crise da habitação que nós estamos a sentir neste momento, dificuldades nas famílias em pagar cada vez mais aquilo que são as suas prestações, terem rendimento ao final do mês. Não existe uma tentação de apertar ainda mais esta influência sobre as entidades bancárias por parte dos vários governos, e nomeadamente do nosso? Eu acho que se houver é um erro. Se houver é um erro. Eu acho que a tentação está lá. Aliás, eu opero, enfim, numa entidade que opera em 4 países do sul da Europa. Foi criada a partir de iniciativa de portugueses e de espanhóis. Gerimos 50 mil milhões de ativos, portanto, temos uma dimensão que nos permite já perceber como é que os diferentes mercados existem. Ainda ontem, numa conversa com colegas meus, num off-site, eu chegava à conclusão, que não disse às pessoas para não as perturbar muito, que é, quer dizer, os países do sul da Europa estão governados por políticos muito centrados no curto prazo. E é uma infelicidade que isso aconteça em Itália, que tenha acontecido na Grécia, às vezes, talvez agora um bocadinho menos, que aconteça muito em Espanha. E por isso, eu acho que relativamente ao setor bancário, a questão das moratórias é uma questão diferente de uma intervenção casuística por uma razão cuja origem não está na banca. A origem não está na banca. Até porque nós não nos podemos esquecer que parte da menor intervenção da banca no sistema financeiro, enquanto financiador de promoção imobiliária, tem a ver com regras regulatórias que resultam do que aconteceu em Portugal anteriormente. Os bancos têm que ter uma percentagem muito mais pequena do que historicamente tinham no seu balanço de crédito, no crédito tem no seu balanço, da parte que é relativa à construção e promoção imobiliária. Portanto, não podem fazer muito mais. E com Basileia 4, se ela entrar em vigor, quando entrar em vigor, a situação vai ser ainda mais apertada. Portanto, nós não podemos culpar os bancos por algo que não é culpa deles. Estou à vontade, não tenho ações de bancos, não estou em nenhum banco. Agora, mas o Estado pode fazer algumas coisas. Por exemplo, as entidades não bancárias que fazem crédito a empresas e que são fluorescentes em muitos mercados não existem praticamente em Portugal, apesar de haver 2 ou 3 licenciadas. Porquê? Porque há um regime fiscal mais penalizante que o regime de todas as outras sociedades gestoras e do regime das sociedades gestoras em Espanha, ou em França, ou em Itália. E, portanto, o Governo não pode querer que determinado tipo de sociedades complementem a atividade bancária se eu não consigo, enfim, se eu atraio capital e consigo atrair capital, eu estou muito mais predisposto a investi-lo em Espanha, onde a fiscalidade é idêntica à do resto da Europa Ocidental, do que em Portugal, onde se lembraram de ter uma fiscalidade especial para este tipo de fundos. Dá a ideia que queriam tê-los, mas não queriam que eles acontecessem. Quer dizer, queriam dizer, temos aqui no menu de instituições financeiras. Agora, depois na prática, isso é outra questão. Portanto, e isso é uma área que eu acho que podia ser importante para ajudar um bocadinho os bancos. Agora, pôr a culpa nos bancos é um disparate total. A questão, há um problema de oferta claríssimo. Ainda hoje, enfim, um todólogo num grande jornal diz que não há. Mas há. Quer dizer, qualquer pessoa que estuda o setor sabe que há um problema de oferta em Portugal. Agora, esse problema de oferta em Portugal, os bancos contribuem, mas contribuem pelas limitações a que estão sujeitos. Não é uma política discriminatória sem quaisquer limites regulatórios. Por outro lado, existem alternativas que não estão a funcionar e que estão a funcionar nos países do lado. Se nós formos ver a promoção imobiliária que é feita na Irlanda ou no Reino Unido hoje em dia, os bancos estão fora. Mas não é como em Portugal, que são importantes, só que menos, porque também não podem ter mais. Em Inglaterra não há bancos na atividade de promoção imobiliária.
Mas lá está. Mas o regime fiscal é muito diferente do português. É evidente, do ponto de vista político, e isto, talvez com exceção da IELB, nem o PSD toca nestes assuntos porque tem medo, é muito fácil destruir isto tudo dizendo o que estes senhores querem é um regime fiscal de exceção, querem atuar sem pagar impostos. Quer dizer, tudo isso é falso. O que as pessoas, quando muito, estão a dizer é eu gostava de atuar com uma fiscalidade igualada às alternativas onde eu também posso investir, que é aqui ao lado, Espanha, governo do PSOE com o SUMAR. Mais à esquerda não é possível. Mas tem um regime fiscal melhor que o nosso. E, portanto, eu acho é que muita da política pública está muito influenciada pelas mortáguas e muito pouco pelas pessoas que estão no terreno e que sabem do assunto. E os partidos mais à direita, com pequenas exceções, têm muito medo de contrapor, porque têm muito medo de lhes ser atribuído o anátema, de serem demasiado para o capital, como se um país pudesse crescer sem capital, de serem demasiado pela harmonização fiscal, como se um país pudesse progredir na União Europeia com impostos que desfavoreçam mais a iniciativa do que aqueles países com que concorre diretamente para a aplicação de capitais que estão aqui ou estão em qualquer outro país da União Europeia. E, quer dizer, num país onde é normal nos mídias, e não é no Jornal Económico, mas é normal nos canais de televisão, os comentadores do regime dizerem que o Luxemburgo é um offshore. O Luxemburgo é um Estado-membro da União Europeia, que nunca precisou de ser resgatado pelos outros, aliás. E é um Estado, e, portanto, quer dizer, temos que cair um bocadinho na real. Se o jogo é este, se não queremos ter uma economia centralizada à soviética, temos que trabalhar com muita transparência, com muito rigor, como as outras economias de mercado. E nas outras economias de mercado, o Ministro das Finanças não manda nos bancos. Tem um para mandar, mas nesse não manda, que é na Caixa de Depósitos. E não manda, e bem, porque se comprometeu com Bruxelas para poder fazer o que queria e capitalizar naquele montante brutal, não podia depois ditar o que aconteceria na sua gestão, para além do que faria se fosse, enfim, um acionista privado. Portanto, nessas circunstâncias, eu acho que há um problema, é um problema grave, mas não se resolve com a intervenção do Estado no setor financeiro dessa maneira. Eu ia fazer uma variação desta pergunta só para lhe perguntar por um ponto, Nuno Amado, que pode ser uma exceção a esta questão que o António estava a referir, que é a possibilidade do Estado sentir a tentação de querer alterar aquele peso da taxa variável e da taxa fixa, forçar essa nota. Acha que é possível? Acho que possível tudo é. Que é muito mau, era muito mau. Os efeitos não sei quais seriam. Mas acho que o Estado pode fazer muitas coisas melhores, como a que fez, do que essa. Não se pode transformar taxa fixa em taxa variável, ou variável em fixa. Não, incentivar ou pedir aos bancos para... Não é um processo fácil. Obrigar os bancos a serem transparentes nas condições da taxa fixa, nada conta, porque transparência é sempre bom. Concorrência é sempre bom, mas os mecanismos que devem funcionar são os mecanismos de transparência e da concorrência, e não outros. Falámos muito, por exemplo, na taxa de juros dos créditos e dos depósitos, nesta fase de subida. Quando houve a fase de descida, ninguém falou. Ninguém falou porque a acomodação às taxas de juros no crédito foram muito mais rápidas do que nos depósitos, e os bancos tiveram um problema complicado ao nível da evolução da sua margem e dos seus resultados. Portanto, eu diria que o melhor é concorrência, o mais possível, e transparência, o mais possível. E como já foi dito anteriormente, estratégia, liderança, estratégia e capacidade de execução. Eu não sei, por exemplo, quando se fala no financiamento da construção civil, quais são alguns dos erros da banca, e o António conhece num lado, eu conheço no outro lado, financiar terrenos que não eram urbanos, pensando que eles eram rapidamente urbanos, depois, anos e anos neste processo, depois veio a crise e os terrenos ficaram no lado dos bancos, e não estamos a falar de milhões, estamos a falar de milhares de milhões. Milhares de milhões. Portanto, isso não pode ser repetido. Isso não pode ser repetido. Portanto, nós temos que não só ter transparência e concorrência e aprender com os erros do passado. E, portanto, acho que os bancos, nesse aspecto, e neste momento, têm algumas áreas que podem ser melhor cobertas, que eu espero que o Banco de Fomento possa vir a cobrir algumas delas. Os bancos não financiam capital,
não querem e não podem, não devem financiar capital. Os bancos têm dificuldade para financiar longuíssimos prazos, porque uma das coisas que nós fazemos é transformação de prazos e, portanto, não podemos exagerar no risco de financiamento e de liquidez, que é uma coisa que se aprende, é um dos básicos, como se tem visto recentemente. Mas, se me perguntarem no futuro, espero que a complementaridade e o trabalho conjunto com o Banco de Fomento possa fazer também, completar o nosso leque em termos de capital, em termos de algum prazo, em termos de até apoio à exportação que todos os países nossos concorrentes têm, especialmente para países e áreas em que é mais difícil ter cartas de crédito confirmados com bancos com um nível adequado. Portanto, há áreas da atuação que eu espero que no futuro, estamos a falar do futuro da banca, possam funcionar de uma forma muito mais eficiente ao serviço da economia e o Estado pode ter um papel através do Banco do Fomento, chamem-lhe o que o chamarem, mas de uma instituição de desenvolvimento, que eu penso que é isso, gerida sem intervenção política e sem favores de natureza política, porque no passado já vimos que não é exatamente, no passado e no presente, não é a melhor forma de funcionar. Diz-me só perguntar, tem sentido vivacidade por parte do Banco de Fomento no contacto convosco e naquilo que é a sua atuação junto Está aqui de quem se dirige? o engenheiro Mira Amaral, meu amigo, ontem estávamos numa reunião em que ele, desculpe-me, Luís, mas vou referir em que ele fez uma certa, não diria provocação, mas fez uma certa, argumentou com intensidade a necessidade de mover rápido. Eu estou de acordo com ele. Temos que nos mexer rápido, o Banco de Fomento tem que se mexer rápido nisso. Mas, conhecendo a banca, a supervisão, a regulação, o melhor é ter umas boas bases, preparar a infraestrutura e depois mexer-se rápido, movimentar-se rápido, mas não o fazer sem ter os pés bem assentos na terra, porque hoje em dia a regulação e a supervisão têm na banca um peso muito complicado e a reputação perde-se num dia e depois demora muito tempo a... Portanto, não estou a dizer para serem lentos, não, têm que ser rápidos. Estou a dizer é que não podem ser rápidos demais para que os alicerces não sejam os adequados. Muito bem. António, vamos passar a um outro tema, obviamente, falando do futuro, falando até mesmo a curto prazo, o que é que nós temos em cima da mesa de consolidação da banca portuguesa? Temos, eventualmente, um negócio relacionado com o novo banco. Como é que veria esse negócio concretizar-se em Portugal e quem é que o deveria fazer? Bom, antes disso, queria só tocar num ponto, se me é permitido, que o Nuno referiu e que não é que seja diferente daquilo que eu tinha referido, mas que eu acho que o que ele disse é suficientemente importante para ser repetido. É evidente que há boa política pública que pode ser articulada com os bancos, respeitando a independência de cada um através do governo, que é possível fazê-lo com o Millennium, fazer com a Caixa, fazer até com o La Caixa a partir de Madrid ou Valência, porque eles já não estão em Barcelona, mas não é possível fazer com a Google, ou não é possível fazer com a Amazon. Portanto, esse ponto é um ponto importante, porque, por exemplo, a política de moratórias que na Covid foi bastante importante. Eu devo dizer que no meu planeamento estratégico eu achava que se iam criar muito mais situações de ruptura do que aquelas que foram criadas, e não foram criadas porque as moratórias da Covid funcionaram exemplarmente. Melhor do que em países onde não houve este tipo de moratórias, ou pelo menos não foram empregos com a dimensão que foram em Portugal. A coisa correu bastante bem. Com um baixo custo para o Estado. Exatamente, com pouco dinheiro para o Estado. Aliás, como a economia enfim, correu melhor do que teria corrido sem elas, depois foi cobrar os impostos à frente. Portanto, não sei qual é o ROI para o Estado dessa operação. Mas as contas também não estão feitas. Agora, relativamente a essa situação, eu vou dizer, é a minha opinião pessoal, não é? Eu gostava que houvesse um IPO. Por várias razões. Porque... É nisso que o novo banco diz estar a trabalhar e focado, certo? Acredito que sim. Quer dizer, mas se eu fosse a Lone Star, eu preferia fazer uma operação diferente, porque em princípio eu conseguia
é do negócio, não é? Eu conseguiria muito mais dinheiro se fizesse um placement com um player bancário, que eu não sei também se há muitos por aí, quer dizer, para além deste senhor, não sei se há muitos que não querem intervir em potência. Mas já lhe vamos perguntar também. Eu não estou a ver nenhum player espanhol neste momento muito interessado no banco, como dono total do banco, no sentido que o Santander até pode estar, mas numa perspectiva de analista, agora pondo-me como analista e não como profissional do setor, não faz muito sentido um banco num outro país ter uma cota de mercado acima de um determinado montante, porque começa a ficar demasiadamente exposto a um risco país específico. Não estou a dizer que Portugal vai ter problemas como aqueles que tivemos, mas estou a dizer que, enfim, também não é o mercado mais pujante onde eles possam investir, não é? Depois, o BBVA está, enfim, é óbvio que a sua estratégia não conta com Portugal, a Caixa tem o BPI, portanto, enfim, não estou a ver porque é que um francês quer ter um banco em Portugal, ou um alemão quer ter um banco em Portugal, ou um americano quer ter um banco em Portugal, a não ser para aproveitar aquela operação que foi feita e que aconteceu com todos os condimentos com que ela foi feita. Aliás, o que se alguma coisa podemos acusar a Lone Star é de responder exatamente aos incentivos que lhe foram dados da forma como se esperaria que um agente racional respondesse, e eles fizeram. Agora, é possível que tenham que fazer um IPO. Porquê é que eu digo isto? Porque em Portugal temos, mesmo assim, alguma concentração. Os bancos são, de facto, independentes. Quem passa pela banca sabe que existe, de facto, concorrência a séria entre eles. Agora, uma coisa que é certa é que os bancos têm posições de liquidez muito sólida. A parte do crédito empresarial em Portugal caiu bastante, em termos, por comparação com o histórico, também era alta demais. Portanto, muito mais concentração na... Quer dizer, acho que existe enfim, 4 players maiores com esta distribuição, parece-me harmonioso. Agora, no fim do dia, também não acho que haja instrumentos para legalmente impor um determinado modelo. Portanto, apesar do Fundo de Resolução estar no banco. Mas acho que, enfim, o nosso mercado de capitais, eu digo sempre isto, eu fui presidente da Bolsa de Valores de Lisboa em 1988 e 89, a liquidez era 5 vezes a que é hoje, em termos diários. Portanto, o número de ações transacionadas na Bolsa era 5 vezes o valor que é hoje. E, portanto, ter mais um banco era interessante, porque aquilo que nós tivemos nos últimos 15 anos foi bancos a sair da Bolsa. E as operações, para além dos CTT, não estou a ver que nova grande empresa é que tenha entrado na Bolsa. E, portanto, temos algumas operações que usam o mercado de capitais, mas não são realmente novas empresas cotadas. E uma economia como Portugal, como qualquer economia capitalista desenvolvida, tem que promover o fortalecimento do seu mercado de capitais e, através do exemplo, trazer novas empresas. Mas isso, enfim, estou aqui a pôr uma perspectiva que é muito pessoal. Se eu fosse acionista da Lone Star e se me deixassem, eu não fazia IPO. Nuno Amado, deixe-me perguntar-lhe a mesma coisa. Como é que o BCP vê esta Não, oportunidade? quer dizer, não fazia IPO se tivesse comprador, não é? Quer dizer, uma coisa é tentar, outra coisa é fazer. Claro. Como é que o BCP vê esta oportunidade? Consolidação tem vantagens e desvantagens. Depende. E como tem tantas variáveis, o melhor é a gente não começar a debater isso. Acho que é importante. O novo banco está no processo de IPO, que o faça, e é bom que não haja só um banco cotado, só há um banco cotado na Bolsa portuguesa, ou um banco português cotado em bolsa, seja ela qual for, só há um de base portuguesa. E, portanto, não me esqueço de um tema que ninguém se esquece, e penso que os diversos assistas não se esquecem, que o price book value dos bancos ainda está em 0,7, mais ou menos. Está aqui Catarina, que sabe destas coisas melhor que eu, mas está em 0,7. Ou sabia, pelo menos, está em 0,7. Nós chegámos a ter 0,4. Os bancos espanhóis, alguns estão abaixo de 0,7, outros estão acima, mas a média anda por aí. Portanto, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que os bancos têm um valor de mercado abaixo do seu valor patrimonial. Quando se fala muito dos lucros do ano, há que ver uma perspectiva de médio prazo e estrutural. E o mercado avalia os bancos ainda abaixo do... Porquê? Porque o return on equity dos bancos está abaixo do custo de capital teórico e, portanto, este é o efeito. Concluindo, consolidação tem vantagens e desvantagens, há que ver, depende em cada momento. A IPO do novo banco, que é o objetivo que têm, eu estou com o António, façam-no. Recordo que o price book value é 0,7 e, portanto, há sempre referências no mercado e, portanto, é uma questão, os cálculos são relativamente simples de que valores é que podem estar a ser falados.
há um tema que eu gosto de chamar a atenção, porque não podemos ter vidas curtas. Tenho aqui um papelinho, que é um papelinho que uso muitas vezes, que é que eu gostava de ser, como é que eu gostava de ver o setor bancário daqui a uns anos. E é relativamente simples. Com diversidade, que é com concorrência, portanto, português, estrangeiro, e quando é estrangeiro convém não ter só uma origem, ter também aí diversidade, e eu não vejo como. E, portanto, esta é uma primeira atenção, uma primeira nota que eu refiro. A segunda nota era privado-público. Acho, pelas condições, não era favorável. Hoje sou favorável a termos um banco público gerido profissionalmente. Eu costumo dizer a um amigo meu que não vou... E há comentários neste momento, ou há aspectos neste momento, porque é que não se cobre melhor o território em determinados serviços. Um banco público pode servir para isso. Tem capacidade, tem músculo financeiro para o fazer. Portanto, eu diria português estrangeiro, privado público, e chama a atenção que não há nenhum país europeu que não tenha 2, 3, 4 bancos baseados nesse país de referência no seu mercado, por alguma razão. Podem não ter empresas de telecomunicações, podem não ter empresas em muitos setores, na banca todos eles têm estas empresas, sem exceção. Havia um país que normalmente me era dado sempre como exemplo, analisando esse país, não é verdade. Mesmo países que durante um determinado período de leste deixaram de ter, estão a reconstruir isso por alguma razão. Portanto, repito, o que eu gostava de ter era concorrência suficiente, diversificada, de origem público e privada, e gostava de ter, obviamente, um setor com um nível de rentabilidade que se aproxime do custo de capital. Se isso não acontecer, não vamos ter condições de poder continuar a crescer de uma forma tão forte como gostaríamos, muitos de nós, que acontecesse, por forma a podermos apoiar a economia. Portanto, repito, diversidade, concorrência, português estrangeiro, de diversas origens, com uma rentabilidade que se aproxime do custo de capital. Eu acho que temos condições para isso, mas não podemos estragar as condições, não podemos estragar mais as condições para que isso aconteça. Eu recordo, já falámos do novo banco, o que me custa mais, e não é só a mim, Miguel Maia está sempre a falar nisso e com razão, nós já contribuímos com mais de 500 milhões de euros para esse, e vamos continuar a contribuir para esse caso, sabemos assim, não do novo banco, mas de todo o caso que começou numa situação anterior. Mais de 500 milhões de euros até à data. E está na altura, obviamente, dos bancos poderem ter uma rentabilidade em Portugal, porque se vocês analisarem os últimos 12 anos, por erros também muitos dos bancos, mas não só, também taxas de juros muito baixas, essa rentabilidade foi realmente muito inferior àquela que deveria ter sido. Eu vou reservar 3 minutos para cada um, pelo seguinte. Nós, há pouco tempo, tivemos a conferência do Doing Business Angola. Eu, na altura, falei com o Luís Lelis, do Banco BAE. E aquilo que o Luís Lelis me disse é que, obviamente, disse que até 2030 vamos ter grandíssimas oportunidades de investimento em Angola e de consolidação em Angola. Que oportunidades é que existem para a banca portuguesa em Angola, de acordo com aquilo que é o cenário que nós temos atualmente, da força das nossas empresas? Que oportunidades é que existem para Angola, para o setor financeiro português? António, começamos por si. Não, eu acho que existem oportunidades. Os bancos portugueses, os principais, já estão em Angola, não é? Portanto, basicamente, o que eu acho que é importante é, na perspectiva dos bancos portugueses, que o mercado se desenvolva, que o país consiga ter crescimento e estabilidade nestes próximos anos e com o crescimento do mercado, naturalmente, se mantiverem boas práticas e uma concorrência, enfim, razoável e com regras, em que quem está fora das regras deixa de estar no mercado, e parece que o Banco Nacional de Angola está um bocadinho nesse sentido de impor
regras, enfim, de compliance, evidente que não tem nada a ver com os europeus, mas regras de compliance mais fortes e, sobretudo, um level playing field, ou seja, as regras são para todos. Eu acho que, quer dizer, Angola é daqueles países que eu estou à vontade porque eu leio muito sobre Angola, mas só estive em Angola 2 horas no aeroporto. E nem sequer saí do avião porque havia um problema de uma luta entre 2 pessoas a bordo. Eu ia para Maputo, portanto, eu nunca fui a Angola. Devo ser dos poucos portugueses que nunca foram a Angola. Mas, enfim, leio bastante. Obviamente, alguém que está em Portugal tem que saber bastante sobre Angola, é obrigatório. Mas eu acho que, portanto, Angola tem um potencial gigantesco. Agora, tem tido muitas dificuldades em materializá-lo. Se o materializar, eu acho que, obviamente, que é algo que permite aos bancos crescer. Nós, se olharmos para o banco português que tinha mais sucesso em Angola, verificávamos que boa parte do seu crescimento consolidado era crescimento do mercado angolano. Portanto, se o mercado angolano puder também trazer o mesmo para os bancos portugueses, com certeza. Agora, eu, não tenho a ver com o tema, mas estando fora, não aconselho a grandes aventuras. Portanto, quem já lá está, quem conhece o mercado, quem tem as relações certas com os diferentes players do mercado, quem conhece o potencial do país e quem está convencido de que, de facto, as regras de compliance vão ser asseguradas, eu acho que é interessante. Alguém pensar, eu não cresço em Portugal, não conheço Angola, vou agora para lá, e depois logo se vê, eu acho que isso é muito ousado numa altura em que, como dizia o Nuno muito bem, e não é apenas em Portugal, se olhamos para os bancos europeus tiveram um retorno do capital muito baixo nesta década. Todos eles. Em Portugal não foi famoso porque nós tivemos uma crise enorme. E, portanto, o trabalho que os bancos fizeram foi brutal, melhoraram imenso, resolveram uns problemas gigantescos de legacy e, portanto, estão hoje com muito melhores políticas de atribuição de crédito, de gestão de risco, de gestão geral, e por isso, tudo o que sejam oportunidades são bem-vindas, mas tem que ter em conta esta postura geral que os bancos portugueses agora têm e que eu acho que é muito importante. Eu dou um exemplo que é pouco falado, mas não é segredo. Quando eu, naqueles 15 meses que passei pela Caixa Geral de Depósitos, uma das coisas que me preocupou a mim, por incumbência do meu chefe direto, nos 2 primeiros meses, é que a Caixa estava comprometida a abrir um segundo banco em Angola, que era um banco de desenvolvimento, para o desenvolvimento angolano. Isso levou, obviamente, a negociações não fáceis, muito acima do nosso nível, portanto, ao nível do Ministro dos Negócios Estrangeiros, com os seus homólogos, e do Primeiro-Ministro, também com o Poder Executivo, mas, de facto, lá está, é o tipo de coisas que Angola pode-se desenvolver imenso, mas nenhum banco português deve ir fazer um banco de fomento para Angola. Para dar um exemplo de uma coisa caricata, que eram erros do passado e que eu acho que agora não se repetem, porque a gestão é outra, as pessoas são outras, e mesmo aquelas que se mantêm, agora estão mais à vontade para fazer as coisas que na altura gostariam de ter feito, mas que não podiam ter feito porque ainda não eram suficientemente séniores. Nuno Amado, qual é a sua visão sobre este tema? A minha primeira visão sobre Angola é querer, obviamente, ter poder contribuir para que a participação dos nossos acionistas e um dos acionistas de referência é a Sonangol se valorize o mais possível, que é bem merecido e é bem justo. Portanto, esse é o meu primeiro objetivo. Mas sobre o mercado angolano, eu diria que quem tem que definir o que deve fazer, obviamente, que são os nossos amigos e eu quase diria compatriotas, que são quase angolanos, porque não sei se somos primos ou irmãos, mas devemos ter uma relação dessa natureza. E, portanto, cabe-lhes a ele definir o que precisam. Eventualmente podem precisar de alguma consolidação, não digo que não, acho que têm que definir, têm que ser as autoridades angolanas. Nós, em Angola, o que fizemos tem que ser sempre articulado com o nosso acionista de referência, porque por isso é que é acionista de referência, as regras de boa gestão a isso obrigam. Agora, o BCP, até agora, até final do ano passado, passou uma fase de reconstrução. Como demorou mais do que eu esperava, para ser sincero. Mas nesta fase, agora estamos a ter que pensar numa fase de construção. Felizmente, os alicerces estão bem, estão fortes, estão claros. Vamos ter agora que pensar numa fase futura, mas, como lhe digo, em Angola, com todo o respeito, é muito para as autoridades angolanas, para os decisores angolanos. Havendo alguma oportunidade, analisaremos sempre em articulação com o nosso acionista de referência por motivos que se escuse de desenvolver.
Muito obrigado a ambos pela vossa presença, pelas vossas reflexões. O gosto foi meu e do Nuno. Exatamente. Foi Eu meu. agradeço Obrigado. muito a todos. Obrigado.